com tanta coisa para resolver. É lar, é família, é filho, é trabalho. E ainda você tem que se preocupar o que você tem que fazer que a prosperidade e a bênção, ela não chegam. Até isso você coloca em oração, mas elas não chegam e muitas vezes você não entende o porquê. Então vem comigo que hoje na nossa sexta aula da série Prosperidade e Bênçãos do Lar, nós vamos aprender o sexto passo em direção ao caminho onde as bênçãos e a prosperidade, ela flui de uma forma natural. Muito bom dia, amada mulher do reino, família do reino e todos que estão aqui mais um dia dedicando os primeiros minutinhos do dia para o nosso querido Abba Pai. É muito bom ter você aqui, porque é isso que nos faz conectarmos, estarmos ainda mais próximo de Deus e termos intimidades com Deus. E Deus se alegra com essa tua atitude. Então, primeiramente, vamos então iniciar o nosso devocional de uma forma bem prática. Então, já clica aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa acessar ao louvor do dia. E depois, na sequência, você volta para cá, para que nós possamos então iniciar o nosso estudo de hoje também em oração. E eu convido então você a fechar os teus olhos para que a gente já comece a nossa oração. Pai querido, muito obrigada por ter me devolvido a vida no dia de hoje. Obrigada, meu Pai, pelo teu infinito amor, bondade e misericórdia que nunca tem fim. Eu começo esse primeiro dia da semana, Senhor, te pedindo perdão pelas vezes em que eu caminhei nos caminhos que foram contrários à tua vontade. Eu te peço, meu Pai, que coloque debaixo da tua cobertura, coloque tudo que tem o meu nome e o meu sobrenome, a minha família, os meus filhos, e também te peço, acampem os teus anjos ao redor do meu lar, que seja o teu reino aqui e agora, porque a tua palavra ela me afirma e ela diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Então que seja a tua luz, a tua presença aqui no meu lar e aonde a planta dos meus pés pisarem, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então agora que a gente já fez a nossa oração, já estamos aqui sendo abençoadas por Deus, vamos abençoar a vida de outras mulheres através de você curtindo esse vídeo, para que o YouTube possa compartilhar com mais mulheres. E se você quiser abençoar ainda mais mulheres, já compartilha também nas suas redes sociais. E se você é nova, já se inscreva no canal para que você possa receber conteúdos que vão edificar a tua vida através da alimentação do teu espírito, que são os devocionais, e através da alimentação do teu corpo, através das nossas receitinhas saudáveis. Então, o nosso estudo de hoje, nós vamos falar na nossa última aula da série Prosperidade e Bênçãos no Lar. Nós vamos falar sobre o último passo, que é o sexto passo, para nós podermos caminhar em direção aos caminhos onde as bênçãos e a prosperidade, elas fluem de uma forma natural. E para isso, hoje nós vamos falar sobre o fruto das primícias. Então, eu convido você a já abrir a sua Bíblia, nosso manual de instrução, lá no livro de Romanos. Você abre então no capítulo 11 e nós vamos ler então o versículo 16, que diz: Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. No contexto bíblico, o ato das primícias, ele é um ato de honra e de consagração. Nós aprendemos aqui na nossa primeira aula da série Prosperidade e Bênçãos no Lar a importância das primícias. E vamos então recapitular. As primícias nada mais são do que a melhor parte. É a parte que nós entregamos em primeiro lugar para Deus, ou no caso nosso, quando nós não temos essa intenção, aquilo que nós fazemos na nossa primeira hora, no nosso primeiro, por exemplo, entrega do nosso primeiro salário, que é aquilo que a gente gasta, o nosso primeiro tempo, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos como primícias é aonde vai determinar aquilo que nós vamos fazer no todo, no resto, por exemplo, do dia. E aqui, por que é tão importante, foi o que a gente falou bastante a respeito nessa semana sobre as primícias. Porque as primícias, na verdade, como a gente acabou de comentar aqui, ela é um princípio.
E o princípio, ele é válido mesmo que você não acredita, ele está sendo validado na tua vida. Então vamos supor, aqui a palavra, ela nos fala dessa importância das primícias, porque aqui nesse versículo de hoje, ele diz que os frutos da primícia, ele vai ser baseado naquilo que está na raiz. Vamos colocar aqui a comparação em relação a uma árvore. Então, se eu comecei essa semente com determinada intenção, na hora que for produzir os frutos, essa intenção que foi brotada lá no início, né, da germinação dessa semente, o fruto é o que vai determinar o que foi colocado de intenção lá no começo, por exemplo, dessa semente. Aqui ele dá o exemplo da massa. Paulo, ele nos fala, né, se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Ou seja, aqui a primícia, ele nos diz respeito ao que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Então, seja o primeiro tempo que a gente acorda, o nosso primeiro salário, o que a gente recebe do mês, a nossa primeira entrega, por exemplo, quando a gente, logo que acorda, o que você está fazendo para a nossa família, para o nosso marido, ou até mesmo no nosso trabalho. Então, tudo que a gente faz em primeira ordem, né, primeira vez naquilo que a gente vai fazer, naquela atividade que a gente vai fazer, ela vai determinar o restante, porque isso é um princípio, como se fosse uma lei que está ocorrendo mesmo quando a gente acredita ou não. Então, por que nós estamos aqui todos os dias com o nosso devocional? Uma vez, assim que eu me converti, Deus falou muito comigo a respeito disso. Tinha dia que eu lia a palavra, tinha dia que eu não lia, porque era muito cansativo, eu não entendia, eu não conseguia compreender muitas coisas. E eu mesmo assim, às vezes tinha dia que eu ia e não entendia, outro dia estava cansada, e um dia Deus falou comigo: olha, minha filha, leia apenas um versículo por dia, estuda esse um versículo, que o restante, né, se você for gastar 15 minutos, o restante deixa que naquela época foi falado assim, deixa que fica debaixo da minha cobertura. E eu não entendia, porque eu não conhecia esse princípio. Então, ao longo dos meus estudos, eu fui entendendo que, na verdade, o que Deus tinha falado para mim, ele era esse princípio das premissas, que quando nós entregamos a nossa melhor parte do dia, a nossa primeira parte do dia para Deus, todo o restante ele vai proteger por conta desta lei espiritual, por conta deste princípio bíblico. Então Paulo ele vem nos alertar em relação a isso, né? Que quando nós se atentamos às nossas premissas, a gente ser intencional, nós vamos conseguir obter o fruto daquilo que a gente quer. Então vamos colocar aqui no contexto do que a gente comentou aqui, que por que muitas vezes a prosperidade e a bênção, ela não chega no nosso lar. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados em resolver todos os problemas que os nossos olhos físicos estão vendo, e a gente fica como se tivesse com a situação que a gente está correndo, eu costumo dizer, correndo atrás do rabo. Nós queremos resolver essas coisas, mas nós não queremos entender o porquê daquilo está acontecendo. Então, um dos fatores que nos faz muitas vezes não conseguir prosperar, não só em relação à nossa parte física, porque aqui nós também comentamos no estudo que tem a prosperidade verdadeira, que ela não diz respeito apenas à nossa parte física, mas ela diz respeito à nossa parte física, emocional e espiritual. Então, quando nós queremos essa prosperidade que ela alcance as nossas 3 esferas, o que vai nos conectar a esse caminho é quando nós colocamos Deus em tudo aquilo que nós fizemos. Ontem nós aprendemos, por exemplo, o conceito da fidelidade, ou seja, se a gente é fiel no pouco, que é mais ou menos o que diz hoje também o nosso versículo, com certeza o restante, que é o que está dizendo aqui em relação ao fruto da primícia, o restante, Deus, ele vai nos dar, porque é essa promessa dele nos dar. Então, às vezes nós nos prosperamos porque lá no nosso humildinho, no nosso dia a dia, nós não estamos na fidelidade com Deus.
nós não estamos oferecendo os primeiros minutos, né, para Deus, nós não estamos colocando Deus nas nossas decisões que nós precisamos ter ao longo do nosso dia, ou seja, nós acabamos deixando essa esfera espiritual meio que de lado. E muitas vezes Deus, ele precisa estar, muitas vezes não, todas as vezes, Deus precisa estar conosco, porque Ele é o único que tem a visão do alto e Ele é o único que vai poder nos orientar. Porque Ele é o único que vai nos dar a verdadeira sabedoria verdadeira. Ele é o único que vai poder entender o que tem no acesso no coração de cada pessoa, para Ele poder saber até mesmo como nós vamos falar, como a gente vai conduzir, que nisso diz respeito, por exemplo, ao nosso trabalho, à nossa dificuldade. Então, nós mulheres que temos muitas coisas para fazer, inclusive muitas vezes Deus, por conta dessa correria, nós não dedicamos essas primícias, esse primeiro tempo para Deus. E é onde nós não conseguimos muitas vezes nos encontrar e saber o que está acontecendo conosco, porque a gente fica sempre conectada às coisas do mundo natural. É filho, é trabalho, é lar, é comida, é a casa para arrumar e uma série de coisas para fazer. Então a gente fica sempre em função dessas coisas que a gente sabe que a gente precisa resolver, mas o que vai nos orientar para facilitar tudo isso que a gente tem de dificuldade no dia a dia não é as coisas que a gente enxerga, ou seja, não é as coisas do mundo natural, mas é nós conectarmos a Deus primeiro. E através dessa conexão diária, nós vamos conseguir facilitar, ter as respostas para aquilo que muitas vezes nós não conseguimos encontrar. Então, como que isso conecta à prosperidade? Porque a prosperidade, ela não diz respeito apenas à prosperidade financeira, mas à prosperidade onde a gente possa ter a calma, ter tranquilidade, ter o descanso da nossa alma, que a gente tanto precisa em relação a ter a fé, ou ter mesmo nas questões que nós precisamos resolver, que a gente não temos a resposta, ou seja, ter a sabedoria que a gente precisa, o discernimento, nós compreendermos, e que nem no caso a gente está falando que a prosperidade, nós compreendermos até mesmo de a gente conseguir ter essa visão espiritual daquilo que a gente precisa resolver, porque cada família, cada situação passa por uma situação onde há necessidade, por exemplo, de você olhar com intencionalidade para você verificar o que está acontecendo. Então, hoje em dia, com tudo que a gente tem para resolver, é como se nós fôssemos tirada desse lugar onde nós vamos ter esse acesso, essa informação que é tão poderosa. E uma das formas é quando nós dedicamos as nossas primeiras primícias. Por quê? Porque é nesse lugar de descanso, de oração, de devocional, que nem aqui no caso a gente faz, de louvor, de pedido de perdão, que a gente vai conseguir se reabastecer em tudo aquilo que a gente tem que resolver no mundo natural. Então a palavra de hoje, ela vem nos relembrar que a obediência, que o tempo com Deus, que essa obediência, né, no sentido da gente entender que Deus, ele não está no momento único quando a gente tem dificuldade, mas ele está nas pequenas coisas, né, nas nossas decisões mais simples e corriqueiras do dia a dia. E quando nós aprendemos a colocar Deus nessas nossas decisões também, é onde a nossa vida começa a fluir e os nossos caminhos eles começam a prosperar, independente qual seja a área da nossa vida. Então, lembre-se que tempo, família, pensamento, finanças, decisões e trabalho, tudo tem que ser colocado nas primícias, tudo tem que ser colocado diante do altar de Deus, consagrando para Deus, que esse é o grande segredo, quando nós colocamos Deus em todas as nossas decisões da nossa vida. Que aí só assim nós vamos conseguir receber esses frutos, eu costumo dizer, não é nem de uma forma multiplicada, mas é de uma forma exponencial, que é isso que Deus quer nos oferecer, né? Quando nós obedecemos e quando nós entendemos a lógica dessas coisas, como ela acontece. E como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? No nosso dia a dia é o que a gente já vem comentando aqui. O próprio devocional em si, ele já é uma obediência.
quando você faz ele todos os dias, né? Por isso que a gente está com a palavra aqui, 15 minutinhos por dia. É uma primícia. Se você se apegar todos os dias e falar, olha, eu vou acordar e já vou escutar o meu devocional, já vou me conectar ali à palavra, você já está praticando essa primícia. Então Deus, eu costumo dizer, ele vai te proteger nas outras 23 horas e 45 minutos, porque você dedicou esse tempo para Deus. Essa é uma maneira. A outra maneira é, você está com uma dificuldade no seu dia a dia, mesmo que seja uma dificuldade simples, vai lá, para um tempinho, 5 minutos, que seja 2 minutos, dedica a Deus, consagra a Deus, pede ajuda para Deus, sabedoria, discernimento. Está no mercado, mesmo no lugar que está lá, com alguma dificuldade, alguma coisa, não importa qual seja o lugar, você tem que aprender, né, no caso assim, a colocar Deus em tudo, e isso não é religiosidade, mas é uma dependência que quando a gente coloca essa dependência em prática e a gente começa realmente a se humilhar no sentido de entender que nós não somos capazes de resolver tudo sozinho, é onde a nossa vida ela começa a prosperar, porque aí a gente vai abrir nossos olhos espirituais, nós vamos ganhando o entendimento das coisas e aí as coisas elas vão ficando não mais fáceis, mas elas vão ficando mais compreensivas para a gente poder conseguir resolver no nosso dia a dia. Então, o nosso estudo de hoje, vamos já então para a nossa parte da nossa oração final. Eu convido você então novamente a nós praticarmos aqui, né, com todo o estudo que nós aprendemos, nós fazemos a nossa oração, fazer nosso pedido de proteção, de agradecimento e até mesmo nosso pedido de perdão, né? Porque a gente não consegue fazer tudo certinho e esse também é um dos segredos, né? A gente está apto a entender que nós precisamos diariamente sempre entrar nesse posicionamento de pedir perdão para que nós possamos abrir nosso coração, deixar o nosso coração disponível para justamente ser curado, para que só assim nós vamos enfrentando as dificuldades do dia a dia de uma forma mais fácil, mais tranquila e mais serena. Então, fecha seus olhos e vamos então fazer a nossa oração final. Pai querido, hoje no nosso último dia da série Prosperidade e Bênçãos no Lar, eu te agradeço por todo o ensinamento da semana. Hoje eu aprendi, meu Pai, com mais profundidade o poder das primícias. Obrigado por abrir os meus olhos espirituais para reconhecer que tudo começa em Ti. Eu quero consagrar, meu Pai, o meu tempo, os meus pensamentos, a minha família, as minhas decisões, os meus recursos e até mesmo o meu trabalho. Eu quero viver, meu Pai, com o meu coração fiel, que reconhece que tudo que tenho vem das tuas mãos. Quero que a raiz da minha vida, ela seja santa, para que todos os meus frutos, eles possam glorificar o teu nome. Multiplica, Senhor, de uma forma exponencial, a minha fidelidade em prosperidade. Não apenas material, mas espiritual, emocional e relacional. Que cada semente da primícia que eu lançar hoje, ela gere frutos e frutos eternos, sempre com o Senhor dentro da minha vida, da minha casa e do meu lar. É o que eu te entrego e te consagro agora, meu Pai. Tudo que leva o meu nome e o meu sobrenome em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amada mulher do reino, entregar as primícias para Deus é mais do que uma ação. Ela é, na verdade, um estilo de vida. Quando nós aprendemos a colocar as primícias como uma atitude diária, não é uma questão de religiosidade, mas é uma questão de obediência e fidelidade com Deus. E só assim é um dos passos que a gente pode dar em direção ao caminho onde as bênçãos e a prosperidade, ela fluem de uma maneira natural, seja em qual área da nossa vida. Então, que a presença de Deus esteja no seu lar. Se você esteve aqui acompanhando a nossa oração, deixa aqui nos comentários o seu amém e também
essa semana eu deixo de comentário a mais. Se você puder colocar nos comentários aquilo que você, um assunto que você gostaria de aprender aqui juntas e que nós possamos na próxima semana nós podemos discutirmos aqui e todas nós aprendemos juntas. Então, o nosso estudo de hoje chegou ao final. Que a presença de Deus ela permaneça no seu lar, firme e forte, onde você possa praticar tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da semana na sua vida, para que você possa caminhar na direção dos caminhos do Senhor. Então, fica com Deus, beijos no coração e eu vejo você aqui amanhã no nosso próximo devocional. Muito obrigada por estar aqui e shalom, shalom!